Vamos falar sobre a descoberta da gravidez, que é um dos momentos mais importantes na vida de uma mulher. São 9 meses, às vezes menos, né? Mas de transformações e expectativas. Mas para a gestação ser tranquila, é indispensável um acompanhamento pré-natal para assegurar a saúde da mãe e do bebê. A Iaponira teve o Benjamin há poucos dias. Mesmo já sendo mãe de uma menina de 10 anos, ela afirma que o tempo entre as duas gestações trouxe muitas novidades, principalmente no acompanhamento pré-natal. A diferença grande que nós temos é o acompanhamento do obstetra, que ele tem todo um cuidado de ficar se preocupando com a gente, se a gente está tomando as vitaminas, se a gente está fazendo as vacinas, com todo esse cuidado com a alimentação e os cuidados que toda gestante tem que ter. A gravidez de Iaponira foi classificada como de baixo risco, mas ela acredita que o acompanhamento durante toda a gestação fez diferença. As vitaminas, que elas são fundamentais, que é na boa alimentação e principalmente a diferença que foi de uma idade de uma gestação para outra, que foi tudo muito novo, todo o acompanhamento, toda a novidade de enxoval, tudo muito dinâmico, porém satisfatório. As consultas de pré-natal devem iniciar logo que descoberta a gravidez. Exames importantes são realizados, que podem detectar problemas de saúde na mãe e no bebê e dar as orientações corretas. Uma lei do ano de 1996 garante o direito à gestante de fazer o pré-natal de forma gratuita nas unidades de saúde do SUS. A grávida deve procurar o posto de saúde mais próximo de sua residência para o atendimento. Um pré-natal bem feito pode significar muita tranquilidade num momento tão importante. E agora só curtindo o bebê? Muito curtindo. 10 anos depois, sendo a mamãe do Benjamin. É porque a gente escolheu esse tema muito pertinente, né, para o momento atual, depois que nós tivemos aí a interdição ética da maternidade Dona Evangelina Rosa, a classificação de média, baixa e alta complexidade, a maternidade atendendo agora só os casos de alto risco ou de alta complexidade. Então, a gente queria entender melhor também o que é essa classificação e que condições a mulher precisa estar para ser colocada numa situação, por exemplo, de alto risco. Por isso, nós convidamos a doutora Lia Cruz, que é médica ginecologista e obstetra também, para falar sobre essas principais doenças ou condições que envolvem a mulher e que podem, durante a gravidez, colocá-la em situação de risco e o bebê também. Doutora Lia, bom dia, tudo bem? Bom dia, Nádia, bom dia a todos, tudo bem. A gente separou aí as 3 principais condições ou doenças que podem colocar as mulheres nessa situação. A hipertensão, que pode levar a quadros de pré-eclâmpsia ou eclâmpsia já durante o parto, hemorragias durante o parto e no pós-parto e também infecções e aborto. Na verdade, são 4. Doutora Lia, essas 4 condições ou doenças, elas colocam a mulher durante a gravidez numa situação mais complicada do que as outras, né? Isso, Nádia. Essas 4 situações são as principais causas de mortalidade materna. Nós estamos falando das situações mais graves mesmo. Então, nessas situações, a gente tem aí incluídas 96% das causas de mortalidade durante a gravidez, parto e puerpério, que é aquele período logo depois do parto, até 42 dias nesse caso. E a gente vê, analisando essas causas principais, que mais de 90% dessas mortes maternas são evitáveis, né? A gente diz que poderia evitar essas mortes com cuidado desde o pré-natal. Destacando aí a hipertensão, se a gente fizer um acompanhamento durante o pré-natal do peso, da dieta, do controle da ingesta de sódio, começar a notar os pequenos sinais de alterações físicas e de alterações de exames, a gente consegue diagnosticar e tratar precocemente e evitar as complicações mais onerosas, né, com risco de vida mesmo. Então, ainda na gravidez é possível perceber se a mulher está tendo alterações de pressão arterial que possam sugerir o quadro hipertensivo? Na maioria das vezes, sim. Lembrando que eu sempre digo que em relação ao parto, eu brinco que não existe baixo risco para parto.
Porque no momento do parto, tudo pode acontecer. A gente sempre precisa estar no centro de saúde, com a equipe multidisciplinar completa, com o neonatologista, porque uma gravidez que não tinha nada, que não tinha nenhuma doença, nenhuma alteração, pode evoluir com alguma complicação no momento do parto, e aquilo é imediato, é uma tragédia que deve ser resolvida rapidamente. Mas isso no momento do parto. No momento do parto. Durante o pré-natal, a gente consegue direcionar para tentar prever o risco de intercorrências. E se a mulher não tem nenhuma alteração durante o pré-natal, com todo esse rastreamento que foi mostrado, com o número de consultas adequado, com o controle adequado de todos os itens que a gente falou, há baixa probabilidade de que ela tenha intercorrências durante o parto. A gente tem aqui outras situações que não estão inseridas nessa, como, por exemplo, a idade fértil da mulher. Se a mulher engravida mais tarde, isso é uma condição de risco? Isoladamente, não. A gente tem uma ideia, né, muito fundada de uma gravidez ser de risco acima dos 35, 40 anos. A gente tem dois vieses importantes aí. Primeiro, tem uma dificuldade maior de engravidar e uma taxa um pouco maior de abortamentos. Então, a mulher vai ter essa dificuldadezinha para começar a gravidez. E segundo, há 40 anos atrás, né, Nádia, as mulheres de 40 anos eram idosas, com hipertensão, com diabetes, sedentárias, aposentadas. Não é mais essa realidade. Hoje em dia, nós de 40 anos somos jovens, ativas, né, do ponto de vista de atividade profissional, atividade física, em boa forma física na maioria dos casos. A incidência dessas doenças crônicas nessa idade diminuiu muito. E era essa associação que fazia tão alto risco materno. Então, só a idade isoladamente não é considerado um fator de risco para essas complicações. Doutora Lia, outro assunto que eu li a respeito disso foi que se o intervalo de uma gravidez, uma mulher que tem mais de um filho, se o intervalo entre uma gravidez ou outra for superior a 2 anos ou mais, isso também pode entrar numa situação de um risco maior para a mulher. É verdade ou não? Não. A gente tem, na verdade, um intervalo interparto mínimo, né, para diminuir o risco de rotura uterina e de complicações físicas mesmo em relação à gravidez, que é de 18 meses. Então, o ideal é que tenha esse intervalo, pelo menos de 12 a 18 meses entre as gestações. O aumento do intervalo só se for associado a um aumento da idade materna, acarretando essas doenças crônicas, isoladamente também não é um fator de risco. A gente falou sobre o aborto. Em casos de mulheres que engravidam, mas que tiveram abortos mesmo que espontâneos no passado, ela tem um risco nessa nova gravidez diferenciado? Pois é, nas mulheres que têm abortamentos de repetição, a gente tem algumas doenças que devem ser pesquisadas. Doenças trombofilias, que são doenças do sangue, algumas infecções. Então, deve ser tentado identificar a causa dos abortamentos para ver se isso é fator de alguma doença que seja causa de uma gravidez de risco. Um aborto só isolado, por causa genética mesmo, cromossômica do feto, não significa risco sozinho. Só se ele for associado a uma doença ou uma causa de abortamentos de repetição. Olha, muitas explicações para você que está acompanhando aqui o Notícia da Manhã. No resumo de tudo, né, doutora Lia, o mais importante é sempre um passo atrás para poder enxergar melhor para o passo da frente, ou seja, a prevenção, ou pré-natal bem feito desde o momento que a mulher sabe que está grávida. Né? Idealmente, até um planejamento pré-concepcional, todas as vacinas, os cuidados com a dieta, o acesso e a assistência à saúde bem feitos durante todo o pré-natal vão garantir que isso seja prevenido, identificado e, se necessário, tratado. Tá certo. Eu queria agradecer a doutora Lia Cruz, que é médica ginecologista e obstetra, e a nossa entrevista você pode rever daqui a pouco no nosso aplicativo CV Play, também no cidadeverde.com. Muito obrigada. Bom dia. Muito obrigada. Bom dia a todos.